Olá, e de volta então com a doutora Patrícia Bianchi, como eu avisei no início, um programa até diferente, eu diria, porque é uma área hoje extremamente vulnerável, muito falada, muito discutida, e nada como ter uma especialista aqui do seu gabarito. Eu queria reiniciar comentando consigo, pegando um ganchinho aí do final das suas colocações, o que ocorre aí, doutora, quando você se refere a essa resistência, etc. e tal, infelizmente, é o radicalismo que a gente assiste. Eu costumo afirmar que alguns ecologistoides, que para mim até não são ecologistas, acabam colocando tinturas aí muito fortes e até irreais. Por outro lado, se a gente for para o outro extremo, alguns agricultores também agem da mesma forma. Como é que se consegue aí um equilíbrio? Por exemplo, essa polêmica toda em torno do novo Código Florestal. Como é que você vê isso? A polêmica em torno do Código Florestal, ela é uma questão muito mais política do que jurídica, né? De fato, é uma questão que envolvem aqueles ambientalistas que não abrem mão da sua visão e não conseguem nem mesmo entrar no campo de visão do outro, e da mesma forma, ruralistas também, eles ficam tão atentos, né, às suas preocupações que não conseguem ter esse equilíbrio, ter essa visualização do outro lado, o que daria efetivamente o desenvolvimento sustentável, porque para que ele ocorra, precisa desse compartilhamento, né, de ideias, até que se chegue, né, a um denominador comum nessas questões. E realmente essas questões ficam muito desgastadas, como eu já falei no outro bloco, mas eu entendo, Marcondes, que essas questões elas poderiam ser mais democratizadas, né, mais abertas, mais transparentes, porque eu inclusive coloco no meu livro que a questão da informação, né, é uma das questões chaves para que as pessoas possam se conscientizar e até mesmo não se revoltar com determinados assuntos, né, porque como por exemplo, hoje existem várias formas de se classificar a sociedade. Então vários estudiosos falam em sociedade pós-moderna, em globalização, e eu gosto muito da classificação de um alemão chamado Ulrich Beck, que fala que nós vivenciamos hoje uma sociedade de risco. Onde esses riscos, eles são ilimitados, né, eles não se atêm apenas a um local, eles atingem a toda a coletividade indistintamente e são riscos imprevisíveis e o pior, nós nos submetemos a eles de forma consciente e inconsciente. No nosso cotidiano. No nosso cotidiano. E um exemplo muito fácil até para o telespectador entender, é um problema seríssimo que nós temos hoje no Brasil e no mundo, né, que é o problema da questão dos agrotóxicos, né, e que várias pesquisas científicas já foram realizadas nesse sentido, associando várias doenças como paralisia, a deformidade, a infertilidade, que hoje é muito comum, e até mesmo o câncer, né, a questão da utilização e do consumo de frutas e verduras com resíduos de agrotóxicos. De forma indiscriminada. Indiscriminada. Para você ter uma ideia, o Brasil é o terceiro importador mundial de agrotóxicos e alguns estudos fazem a ligação de que nós somos o terceiro país em mortalidade por câncer. Né? Então, existem hoje várias doenças sendo ligadas a esse problema e é um problema praticamente invisível. Doutora, mas qual seria a solução para que a gente reduza esse uso e continue produzindo? Existe aí uma harmonia nessa situação? Existem alternativas viáveis, alguns exemplos economicamente viáveis. Inclusive, eu teria alguns exemplos, como por exemplo, eu poderia citar exemplos de Holanda, Suíça, Dinamarca, mas são países de primeiro mundo, né? As pessoas poderiam dizer, não, mas são países de primeiro mundo, né, que estão investindo pesado em agricultura sustentável. Mas nós temos exemplos aqui, e eu cito o exemplo do projeto Cana Verde, entre outros exemplos de agricultura que está sendo destinada, inclusive, à exportação. Né? Mas, como eu falei para você, Marcondes, é o tipo de agricultura que teria que ter o incentivo que aquela da Revolução Verde teve. Né? Um incentivo, exatamente, o governo deveria investir
neste novo modelo, que na verdade é um modelo muito antigo, é um modelo anterior àquele que veio com os pacotes tecnológicos, né, e que concilia produtividade e com o economicamente viável. Doutora, e ainda nesse contexto da sua colocação, o direito ambiental brasileiro em relação a outros países emergentes, como é que ele está? Vamos pegar os BRICS, por exemplo. Nós estamos à frente, estamos atrás. Qual a sua visão sobre isso? Olha, a visão geral, assim, particularizada, eu não poderia te afirmar, mas as informações que eu tenho, de uma forma geral, estamos todos muito mal. A verdade é essa. Nós temos uma legislação incrível, eu poderia falar até que o Brasil tem algum destaque perante esses países com relação à legislação. Mas ela não é cumprida. Mas exatamente. Então, nós temos uma das constituições mais elogiadas do mundo, mais bem feitas, mas, no entanto, ela também não é cumprida em determinados pontos. Então, a nossa luta hoje, ela se dá muito mais no âmbito da eficácia ou da efetividade dos direitos do que da conquista. Entendi. Doutora, mais uma pergunta aí que eu acho que vem a propósito. Dizem que os países de primeiro mundo, como você diz, muitos desejam que a gente fique disputando as frutinhas com os macaquinhos nas árvores. Quer dizer, não podendo mexer em nada. Isso aí, essa tese se sustenta, ela é válida ou não? Essa tese não se sustenta nem no direito internacional, porque nós somos um país soberano, né? Nós somos dotados de soberania, e nem no direito ambiental. Né, porque quem decide aqui direito ambiental no Brasil são os brasileiros. Né? Só que os brasileiros devem participar mais, né, dessas decisões. E o nosso desenvolvimento, nós não precisamos virar macaquinhos e nem deixar tudo como está. Né? Há a possibilidade, sim, de um desenvolvimento economicamente viável, né? E quem fala o contrário é porque ou quer desmatar ou depredar de uma forma ilimitada, né, irresponsável, ou porque pensa que nós, enfim, eu não sei o que aconteceria se o econômico também não se realizasse. Você concorda que nós teríamos que potencializar muito mais a prioridade à Embrapa aqui no Brasil? Também a Embrapa, e não só a Embrapa, mas a participação da sociedade civil, a participação daquele que vive no campo, e pegar do próprio produtor e pegar as experiências, sobretudo os exemplos das experiências que deram bons resultados, a fim de imitá-las e de financiá-las, inclusive. Estou falando para o governo. Muito bom, doutora. Eu vou pedir mais um minutinho de licença e continue conosco no Diálogo Franco com a doutora Patrícia Bianchi. Até já.